Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhas pedirem. E assim, amigo ouvinte, iniciamos o programa Evangelho e Vida de hoje, e com muita alegria aqui retornamos aos microfones da Rádio Rio de Janeiro e deste programa que nos tem dado a oportunidade de refletir sobre os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, à luz dos ensinamentos dos espíritos superiores, a chamada doutrina espírita. Eu me chamo Henrique Parente, e diante de um texto como esse, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 25, buscai e achareis. É uma dessas assertativas de nosso Jesus, nosso querido Mestre, que tem por objetivo nos despertar a atenção, nos orientar a encontrarmos, pelas nossas próprias forças e condições, o caminho que vai nos conduzir e, em realidade, está nos conduzindo, porque nós estamos neste caminho. Nos desviamos aqui, nos desviamos ali, mas retornamos, porque a essência da nossa natureza é aquela que busca a presença da perfeição, da harmonia, que busca a felicidade, e nós não vamos encontrar isso fora de Deus, fora das leis de Deus. Através das muitas e muitas vidas, nós aqui nos encontramos neste processo que, de certa forma, é um projeto divino. Cada ser humano, cada ser em realidade, possui em si a essência daquele que nos criou. Mas não vamos confundir com aquela questão panteísta, onde a gente se completa se diluindo como uma gota d'água no oceano. Não, nunca perderemos a individualidade. Essa orientação que o cristianismo e o espiritismo, que é o cristianismo da idade moderna, vem nos trazer, estabelece todo o diferencial, porque traz à luz da consciência a compreensão da natureza de todas as coisas, nos dá a condição de compreender o princípio, o meio e o fim. Apesar de estarmos ainda muito distantes desse fim, também já caminhamos e estamos muito distantes do início de todo este processo. Podemos pensar que estamos lá pelo meio, onde já aprendemos muitas coisas, estamos aí no limiar de uma nova era. Para muitos pode parecer estranho ouvir isso, ainda com um mundo tão cheio de violência, com tantas contendas, com tanto interesse pelo ouro, pelos bens, pelo poder. Sim, mas isso faz parte do processo. Allan Kardec, questionando os espíritos a respeito dessas situações, acho que lá na questão 784, numa resposta incrível, os espíritos dizem a Kardec que trouxe a ideia, porque muitos pensam dessa maneira, a respeito do quanto nos dá a sensação de que o mundo está recuando. E é muito interessante a resposta que os espíritos dão à pergunta de Allan Kardec. Eles dizem o seguinte: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele, o homem, avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e dia a dia corrige os seus abusos.
É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender a necessidade do bem e das reformas. E aqui a gente percebe a grandeza dessa resposta, porque também teve a grandeza da pergunta que trouxe isso à baila. É muito interessante isso. Os Espíritos dão uma injeção de ânimo em todos nós, através do que Kardec fez. Porque a sensação que a gente tem, muitas vezes, é que o mundo está recuando, está evoluindo, como alguns gostam de dizer. Mas não, nós somos bilhões e bilhões de almas, tendo a necessidade de desenvolver, partindo da nossa própria ação, da liberdade que Deus nos conferiu, que é assim que Ele quer que as coisas aconteçam. E, neste sentido, a gente corre os riscos naturais de cometermos erros, de pensarmos de uma maneira ao invés de outra, e essa maneira levar a gente a cometer crimes, a desenvolver vícios e tantas outras coisas que consideramos coisas ruins. No entanto, o espírito ele é imortal e existe o processo de desenvolvimento desse espírito através das múltiplas existências, o que os espíritos chamaram de pluralidade das existências, o mais conhecido como reencarnação, como um método pedagógico onde, através da vida, do contato com a matéria, do contato com as diversidades, contato com as circunstâncias que a vida proporciona, vamos desenvolvendo aptidões que, em tese, existem latente dentro de nós. E à medida que a gente, pela educação do processo da vida, vamos despertando isso. E vamos fazendo, como costuma-se dizer na atualidade, um link, uma espécie de ligação entre as coisas e formando e desenvolvendo cada vez mais a inteligência humana. Para isso é preciso estar diante desse processo, diretamente ligado à vida, para que através dela possamos nos desenvolver como seres humanos, para um dia alcançarmos aquela estatura em que Jesus se encontra, num estado de identificação. Gosto sempre de lembrar dessa questão, falando de uma maneira diferente às vezes, mas sempre no mesmo ponto, porque isso ajuda a nortear a nossa vida. Ou seja, dá um sentido para ela, utilizando todo esse material conferido a nós através das múltiplas experiências. Hoje nos encontramos aqui num estado específico, como homem, como mulher, ou aquilo que a gente desejar ser ou manifestar. Pois é a liberdade que temos, que Deus é quem nos concede, para que através dessa liberdade, da experiência, possamos descobrir verdadeiramente quem nós somos e o que nós podemos fazer. Temos em nós todo este potencial que vem do próprio Criador, mas é como se fosse uma ressonância da presença divina em nós. Lembrando aqui, não misturando as ideias a respeito daquela concepção panteísta, como da gota que cai no oceano e se mistura. Volto a afirmar, nós formamos, Deus nos cria formando uma individualidade, aquilo que nós chamamos de espírito. E a partir dessa individualidade vamos nos desenvolvendo, descobrindo coisas maravilhosas. E este capítulo, do ponto de estudo de hoje, como disse anteriormente, é o capítulo 25, Buscai e Achareis. E acho que a nossa vida está em torno disso aí, da busca. O que a gente está buscando? E eu li inicialmente o trecho do Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, em que Kardec destaca isso aqui para poder trabalhar um pouco esse tema. E nós vamos aqui passear um pouco com Allan Kardec na concepção desse processo do buscar e achareis. Então, o início do comentário dele é o seguinte: segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. E aqui a gente já percebe a necessidade de desenvolvermos a inteligência, essa aptidão que existe dentro de todos nós. O espírito, sinônimo de inteligência, é um atributo do espírito. E para que a gente compreenda melhor a vida e as suas verdadeiras necessidades, é preciso despertar e desenvolver essas forças da inteligência. E continua Kardec: na infância da humanidade,
O homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor, que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando-o às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Graças às suas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se depura. Após as necessidades do corpo, sucedem as necessidades do espírito. Após o alimento material, ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Maravilhoso quando a gente percebe e acompanha, com o decorrer da leitura e das ideias que passam pela nossa mente, pelo nosso coração, como as coisas acontecem segundo a vontade do nosso Criador. É preciso que haja essa liberdade, que haja esse movimento, para que a inteligência do homem possa acontecer. Senão nós seríamos robôs, pré-programados para fazer tudo mais ou menos certinho. Não é assim que Deus cria. Todas as coisas vão se desenvolvendo, se aprimorando, se aperfeiçoando, para que... É como a árvore, que é plantada e passa por todo o processo, cria-se o caule, as folhas, as flores e os frutos. Assim também o espírito. Ele vai se desenvolvendo em todo o processo natural. Passa por todos os reinos da natureza, adquirindo toda a experiência possível e necessária para que ele possa, fruto deste processo de desenvolvimento nos reinos anteriores, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, ele alcançar a estatura do reino do homem, também chamado de reino hominal. Porque ele já desenvolveu anteriormente as experiências dos outros reinos. Por isso que ele chega no reino do homem e se torna um ser um pouco diferente. Possui características muito semelhantes aos outros reinos, muitas vezes, até no comportamento, podemos verificar isso, mas diferente também. Porque ele já passou pela fieira das experiências anteriores dos outros reinos e alcança a estatura do reino nominal. E aí começa adquirindo a liberdade, para que, através dessa liberdade, com o material que ele já possui em si mesmo, experimentar a vida, correndo todos os riscos, como disse anteriormente. Mas ele é imortal e vai alcançar o estado de perfeição destinada aos seres criados. Aquele estado de perfeição que, segundo Kardec nos ensina em A Gênese, é um estado relativo, porque é absoluto, só existe Deus. Ele é o ser incriado, ele não foi criado por ninguém, ele sempre existiu e sempre vai existir. Mas o espírito que Deus cria, ele vai alcançar um estado relativo dessa perfeição, que são os estados dos espíritos puros, assim como Jesus, que é o nosso espírito puro, aquele que a gente tem consciência da existência. Consciência no sentido de saber da sua existência, da sua presença junto a nós. Todo poder me foi dado nos céus e na terra, disse o Mestre Jesus. A minha vida eu posso tomá-la e retomá-la. Isso é uma frase, há quem julgue até pretensiosa, as pessoas têm liberdade de entender assim, se o quiserem. Mas é uma frase que leva a gente a compreender a envergadura, a estatura, a evolução de um espírito como Jesus, que é esse ser que encontra-se no estado de identificação com a divindade, com o próprio Criador. E muitas vezes é confundido como tal. E esse é o nosso Mestre Jesus, e esse é o nosso destino. Esse é tão belo a gente perceber esse processo se desenvolvendo às nossas vistas, e na verdade em nós, porque é um processo de todas as pessoas, de todos os seres em realidade, que vão alcançar uma circunstância como essa. Mais embaixo um pouquinho diz o codificador: se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados,
se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. E dessa maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito da tua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito. É incrível, né, essa maneira como Kardec conduz as coisas. Um pouquinho antes do que eu já tinha lido, ele fala assim: na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries da vida, né, e de se defender dos inimigos. Mas lhe deu a mais do que ao animal o desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor, que o impele a pesquisa dos meios de melhorar a sua situação. E aí a gente vai desenvolvendo, né, a chamada tecnologia, criando meios da vida ser mais facilitada. Isso tudo é fruto das descobertas, da inteligência do homem. Pouco a pouco vai conquistando esses estados. E aí, pouco a pouco, a gente vai desenvolvendo, ou se afastando, na verdade, da barbárie, da selvageria, e desenvolvendo aquilo que nós entendemos e chamamos de civilização. A humanidade ainda, me utilizando de um termo que o próprio Kardec o faz, ele diz assim, que a humanidade ainda está com o verniz da civilização. Ainda não é a civilização de fato, por causa da presença dessa truculência, da violência que envolve a vida humana, mas isso não é com todos. Por isso que eu lembrei ainda há pouco a respeito daquela questão 784, porque na atualidade a gente percebe a intenção da humanidade, de milhares e milhares de pessoas, intenções no caminho do bem, muito diferente de alguns séculos atrás, onde as pessoas realmente, quase que na sua totalidade, tirando alguns grupos, elas estavam mais vinculadas ao processo de violência, à truculência, à ganância, ao egoísmo e tudo mais, essas chagas da humanidade, como nos dizem os espíritos superiores. No entanto, à medida que a gente vai desenvolvendo através das reencarnações, nós vamos compreendendo melhor o sentido da vida e vamos mudando isso que a gente chama de destino. Nós vamos mudando o olhar para a vida e essa mudança gera uma transformação à nossa volta. Não só no nosso interior, mas também na vida de uma forma geral. E aí é que a gente vai percebendo uma mudança coletiva muito significativa. Daí os espíritos na atualidade chamarem esses tempos do porvir, que estão bem próximos. Na verdade, eles dizem que os tempos são chegados. Por quê? Porque essa mudança, essa transformação, ela está ocorrendo de fato. E aí, em geral, os espíritas gostam de dizer, né, que o mundo de regeneração, ou seja, uma nova era, ela vem despontando no horizonte. E é mais ou menos isso mesmo, que os espíritos superiores eles compreendem exatamente e veem exatamente este momento chegando. E todos nós, estamos participando desta situação, desse desenvolvimento, mesmo sem compreendermos muito bem ou mais profundamente a respeito. Mas vamos um pouquinho mais. Como diz aqui o codificador: busca e acharás, trabalha e produzirás, e dessa maneira serás filho das tuas obras, e terás o mérito da sua realização, e serás recompensado segundo o que tiveres feito. É em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem, ou melhor, não vêm poupar ao homem o seu trabalho de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para a utilização, de maneira a só ter que tomá-las nas mãos, sem sequer o incômodo de um pequeno esforço, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço, e atribuindo-se o mérito do que não haviam feito. Não.
Os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que leva a ele, dizendo: marcha e o atingirás. Encontrarás pedras nos teus passos. Mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Que bacana, né? É assim que as coisas têm acontecido às nossas vistas, há mancheias em grande quantidade, desde que o mundo é mundo. O homem, ele é filho das próprias obras. O homem, ele é filho de Deus, em princípio, é claro, mas filho das próprias obras porque é fruto da liberdade que Deus nos concedeu. É da vontade de Deus, é da lei de Deus que assim seja. E nas relações do homem com as coisas, na relação do homem com o outro homem e assim por diante, a gente vai compreendendo os nossos limites, a gente vai percebendo, descobrindo os nossos sentimentos, os valores que existem dentro de nós, e vamos sentindo isso, como costumamos dizer, na pele. Na pele a gente vai percebendo o calor da vida, a dificuldade da dor, do sofrimento, do amor, do ódio e de tudo que envolve esse estado incrível do desenvolvimento da criação divina, do processo de aprimoramento de todas as coisas. O homem tem tido a oportunidade desde sempre e continuará tendo, porque a vida ela não tem um fim, ela não foi construída por Deus, e assim Ele tem mostrado para todos nós, para ser aniquilada. Ela existe para que ela possa ser desenvolvida. Ela existe para que ela possa ser aprimorada. E isso não acontece senão através das experiências que o homem elabora, das experiências que o homem tem na relação com todas as coisas que envolvem o que a gente chama de movimento. A vida é movimento. A palavra bio, vida, vida em toda parte. Onde a gente olha, alguma coisa está nascendo, alguma coisa está se transformando. Aquilo que aparenta estar morrendo, na verdade, ela está renascendo num outro sentido. Pouco a pouco, vamos percebendo melhor isso e vamos muitas vezes diminuindo a nossa inquietação, porque vamos descobrindo que essa vida realmente ela tem continuidade. Existe um próximo capítulo nessa novela, nesse filme, nesse seriado que está muito em moda. Existe sempre um capítulo seguinte. Essa história não acaba. Ela tem uma eternidade. É a eternidade que a gente passa a sentir e a viver de forma melhor à medida que a gente toma consciência da existência dela. Ela sempre existiu, desde que a gente não tinha consciência de nada ou de quase nada. Mas ela se torna mais presente quando a gente percebe o sentido que isso tem. E tudo muda à nossa volta. Quando a gente muda o nosso olhar, muda muita coisa. Jesus nos chama a atenção nos seus ensinamentos a respeito dos olhos como a candeia do corpo, mas simbolizando também o olhar que a gente tem diante da vida, o olhar que a gente tem para todas as coisas. Como a gente está olhando a vida? É uma pergunta que a gente pode e deve fazer. Como estamos olhando para o outro, para o nosso semelhante? Com que olhar? Como estamos olhando para nós próprios? Muitas vezes olhamos para o espelho para arrumar o cabelo, para ajeitar aí, o rosto ou a roupa, mas estamos olhando para nós de verdade, para o nosso interior? Estamos vendo o quê? A presença dos ensinamentos do Mestre? Estamos vendo o outro como nosso semelhante? E tantas perguntas podemos fazer, mas não vamos esgotar aqui, não temos como realizar isso. Mas aqui nós vamos nos despedindo desse programa Evangelho e Vida,
que evangelho é exatamente isso, é vida, é sinônimo de vida, de movimento e de boa notícia, pois essa é a proposta, o significado da palavra evangelho, né? A boa notícia, a boa nova que vem abrir para a gente a compreensão de uma nova era, de um novo momento para a vida de todos. Amigo ouvinte, agradeço aqui o carinho de todos por estarem acompanhando o programa durante todo esse ano, que estamos chegando aí no finalzinho do ano, mas ainda temos muito trabalho pela frente, então vamos tocando esse trabalho dia a dia. Muita paz a todos e até breve, se assim Deus nos permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.